Existem muitas histórias sobre o surgimento da nossa Taquarivaí. Com toda certeza, Taquarivaí nasceu junto comigo, com a minha história, que vivo aqui há 33 anos. Nasceu junto com a minha família, que lutou pela emancipação e também junto daqueles que visionaram o que hoje nós vivemos. Um município em desenvolvimento e repleto de alegrias. Alegrias essas que vivencio onde moro e compartilho com a minha família. É justamente isso que a nossa escola irá apresentar: o nascimento de um novo caminho. Uma nova estrada, um novo campo, uma nova escola, um novo bairro. Uma nova e abençoada vida. Com muito orgulho, sou taquarivaiense e neste chão de terra vermelha me encho de amor e gratidão. Eu nasci aqui em 1956, então já estou com mais de 65 anos. Sou casado, tenho duas filhas e tenho um neto e uma neta. Meu pai é Mário Moreira e minha mãe é Maria Isabel Moreira. Eles se casaram aqui em Taquarivaí em 1945. Minha mãe veio de Buri, de Sariburi, e meu pai veio de Tapetininga. Pai muito jovem. Criaram todos os filhos aqui. O meu pai era funcionário público, era funcionário da DR. Ele que era o feitor do DR. E minha mãe era do lar. Faleceram aqui e os dois estão ali junto no cemitério aqui da Vila Velha. Tiveram 9 filhos e foi essa vida, uma vida muito bacana deles, e que eles casaram naquela igrejinha ali que tem na praça, ali uma igrejinha, vocês conhecem, aquela igrejinha antiga aqui. Durante muitos anos, eu fui investigador de polícia aqui. Fui o primeiro investigador de polícia que teve em Taquarivaí. Aposentei como investigador de polícia e atualmente eu estou como conselheiro tutelar aqui da cidade. Olha, quando eu era ainda muito pequeno, eu lembro que aqui tinha algumas casas, muito pouco. Não tinha luz na rua, não tinha rua pavimentada. E começou assim com o pessoal vindo morar para cá, e daí com a construção da estrada, o departamento de estrada de rodagem trouxe um grupo de trabalhadores que começaram praticamente a formar o bairro de Taquarivaí. E assim foi aumentando, foi crescendo o bairro, até que chegou a emancipar e se transformar em município. Mas o início foi assim, foi poucas casas, mínimo de casas. Eu lembro quando tinha apenas um telefone público para todo mundo. Tinha uma escola só que tinha apenas 30 alunos. A escola se chamava Escola Masculina de Taquarivaí. Depois se transformou em Escola Mista de Taquarivaí, porque daí eram meninos e meninas que estudavam. Então eu acompanhei praticamente o crescimento da cidade, desde o início até atualmente. Dava para contar o número de casas que tinha. Aqui eu me lembro que aqui não tinha nada, era tudo mato. Aqui tinha onde hoje está instalado um posto de saúde, era uma fábrica de óleo vegetal chamada Mistral. Depois essa fábrica fechou. Ali ficou sendo sala de aula do Colégio Agrícola. Inclusive eu estudei nessa sala de aula, aqui, onde é o posto de saúde, onde é o PS ali, foi usado como sala de aula. E não tinha nada, não tinha nenhuma casa aqui em volta, aqui só tinha ali mesmo. Então vocês vejam que o crescimento foi até rápido, pensando bem, analisando pelo crescimento aqui da cidade. Mas foi em 1970 que começou a funcionar. Foi em 71 até, na realidade. Eu estudei lá também,
estudei 3 anos lá, depois voltei como funcionário de lá, fiquei 6 anos como funcionário do Colégio Agrícola. E o colégio é o seguinte, no início tinha alunos de todos os estados do Brasil, inclusive tinha aluno até do exterior. Tinha aluno da Costa do Marfim, tinha aluno do Japão. Foi feito um intercâmbio entre os países e vieram alunos de fora estudando no Colégio Agrícola. Então o colégio tem uma história muito bonita aqui em Itacoarivaí. Então, passou muitos alunos por ali, e que todos eles, quando a gente conversa, tem uma bela recordação do Colégio Agrícola. Foi ali, aquela escola do Hernani, só que era uma escola, tinha uma sala de aula só. Antes dessa teve uma escola de madeira, só que eu não me lembro disso aí. Quando eu me lembro daquela escola, que tinha só uma sala de aula e tinha 30 alunos, mais ou menos. E o que eu falei, a escola chamava Escola Masculina de Itacoarivaí. Depois se transformou em Escola Mista de Itacoarivaí, porque tinha meninos e meninas. Então eu achava muito interessante isso aí. Inclusive eu tenho alguns registros até na minha casa desse tempo. E ali era assim, não tem mais nada. Eu vi o crescimento pelo seguinte, depois de alguns anos eu fui ser funcionário dessa escola, trabalhei mais 6 anos nessa escola e daí quando eu saí como funcionário já tinha 300 alunos. E só tinha ali também. E ali na realidade é o seguinte, no início era de 1º a 4º ano. Quem quisesse fazer o 5º ano tinha que ir para Itapeva. E a gente não tinha posto de saúde, não tinha nada. Se qualquer coisa precisasse, tinha que ir até Itapeva. Entendeu? E hoje nós temos bem mais, você vê emprego para o pessoal. E a emancipação ela ocorreu, acho que em 1991, parece. Foi apenas um grupo de pessoas, mais ou menos 10 pessoas, criaram uma associação de amigos de bairro. E você sabe, quando sonha sozinho é só um sonho. Quando mais pessoas sonham, torna realidade. E foi o que aconteceu. Na época que queria emancipar aqui, muita gente não acreditava. Só que depois, aos poucos, foram o pessoal se unindo e até que saiu a emancipação. Que foi muito bom, foi naquela mesma época que saiu, foi Nova Campina, foi a Campininha do Monte Alegre, foi várias cidades que houve um crescimento, está todo mundo percebendo que realmente foi para melhor, e muito melhor. O que não mudou aqui é algumas coisas aqui que eu acho que para mim são pontos de referência de Itacoarivaí. Eu sempre falo aí que são 3 lugares aqui que sempre teve desde que eu era criança e continua. Aquela igrejinha da praça, uma igrejinha antiga que deveria até ser restaurada, na minha opinião. A lagoa, que a lagoa sempre existiu, e no meu tempo de criança, a lagoa a gente brincava lá, porque a água não era suja, a água era limpa, não tinha poluição, era um local de lazer para nós. E o campo de futebol, que também era um outro local de lazer também. Então são esses 3 locais aí que a gente era muito frequentado quando a gente era criança. E continua ali. Continua ali no mesmo lugar. Bastante, sinto de muitos deles já foram embora, já se perderam, porque já morreram, né? Infelizmente, o tempo passou, a idade chegou e eles não estão mais aqui junto com a gente. Então, a gente sente muito saudade, mas foram bons amigos que a gente tem boas recordações de todos eles. A infância foi normal, tranquila. Aqui, né, com o bairro aqui, a gente brincava bastante, era uma brincadeira muito sadia, entendeu? Então eu tenho muitas recordações muito boas desse tempo, da minha infância. Tem alguns que a gente brincava aí com o pessoal aí, umas brincadeiras de... Olha, por exemplo, a gente colocava, por exemplo, amarrava um barbante com uma cédula de dinheiro. E quando a pessoa ia pegar, a gente começava a puxar, a pessoa vinha correndo atrás do dinheiro entendeu? Depois a pessoa ficava com muita raiva, muito bravo, mas a gente se divertia bastante, né? É uma das coisas que a gente fazia sempre. Tinha vários tipos de travessura, mas todas as coisas sadias, assim. A brincadeira não tinha maldade. Sim, o campo era o seguinte, o campo ali começou, hoje está bom o campo, mas
foi aberto o campo já faz muitos anos. Inclusive meu pai jogou bola nesse campo, então você imagina há quanto tempo tem esse campo. Que o campo foi cedido, o pedaço pertencia até um terreno do meu pai, que ele cedeu. Depois tem outro senhor ali que também cedeu um pedaço. E o campo tinha assim umas fatos que acontecia lá que a gente, né, que o terreno era muito em declive. Então era um sofrimento o pessoal jogar futebol lá e coisa e tal, mas depois aos poucos foi melhorando e ficou bom, né? E hoje está. Mas aquele campo ali, não sei se percebe, mas é um local ainda, atualmente, é onde reúne muita gente. Inclusive é um dos locais mais frequentados quando tem futebol lá, jogo de futebol. A gente percebe que o povo, e sempre foi assim, sempre, desde que eu era criança, jovem, que joguei muito futebol ali também, sempre foi um local que reunia muita gente ali. Completando, o campo inclusive tem homenagem ao meu pai, é Moreirão, chama Moreirão, que foi uma homenagem a ele. Tinha a primeira igreja aqui, é a igreja católica, ali da praça, aquela igrejinha. Naquela igrejinha eu me lembro de muita festa que teve ali, muitos casamentos, muitos batizados, procissões. Ali onde é a praça, era um pátio, e ali tinha toda a missa que tinha ali, tinha a procissão do pessoal ali. Era uma coisa tradicional. E eu me lembro assim, inúmeros casamentos, festas muito grandes e tal, ali naquela igreja, aquela igrejinha. Então os bairros é o das Formigas e Pedrinhas. E tem o bairro do Cardozinho também. O bairro, só para você ter ideia, do bairro das Pedrinhas, a estrada antigamente, ela passava, que ia para São Paulo, ela passava por dentro do bairro das Pedrinhas. E era estrada de terra, não era pavimentada. Ela passava por dentro das Pedrinhas. Depois, com a pavimentação, eles mudaram o itinerário. Então tinha essas estradas aqui, eu me lembro muito bem que ela era toda sem pavimentação e era um outro desenho, totalmente diferente. Depois, daí as Pedrinhas acabou ficando de fora, assim que nem Buri. Então ficou assim um pouco fora da rota. Mas as Pedrinhas foi assim também, só algumas casas e coisas foram crescendo e hoje está um bairro bom, o bairro das Formigas também, e o Cardozinho que é menor, um pouco menor. Mas são bairros aqui que eu acho que são ótimos para Taquarivaí, que agrega muito a Taquarivaí. Olha, só para ter ideia, eu tinha um jornal, e hoje eu não tenho mais, mas tinha um jornal da época, que dizia assim que o ônibus ia sair de Itapeva às 7 horas da manhã de um dia, vai chegar no outro dia em São Paulo às 17 horas. Então você imagine esse ônibus que ia andando toda a estrada de terra e quantas voltas ele tinha que fazer para chegar até lá. Então era quase 2 dias para chegar até São Paulo, saindo de Itapeva. Então realmente era bem interessante. Isso, viu? Nós temos também uma estrada de ferro, aí, ferrovia, que passa dentro do município também. Pena que também foi esquecida, esqueceram da ferrovia e tá aí, ó, infelizmente tá. Mas nós tínhamos aqui inclusive uma estação ferroviária, e aqui do bairro da Bacelar e aqui do bairro da Rondinha. Então era uma estação que o pessoal ia até lá, pegava o trem para ir para São Paulo. Viu tudo isso, tem escola antiga, tem estação, lá tem ainda o prédio da estação, lá tem. Mas não é bem isso. A história que eu vou contar, e que pouca gente sabe, que em 1965 foi a única vez que um presidente da República esteve em Taquarivaí. Entendeu? Bem aqui na entrada da Fazenda Capituva, foi feito um palco ali, onde, inclusive eu tenho o discurso do ministro do Exército, no dia que ele esteve aí. O ministro do Exército e teve aí o presidente da República, chamado de Castelo Branco. Eu era muito pequeno, mas eu me lembro que de repente, um dia para outro assim, chegou assim, caminhões do Exército, mas diversos caminhões do Exército, chegou tanques de guerra e encheram Taquarivaí.
de soldado. Era como se nós estivéssemos vivendo numa guerra. Eles invadiram os quintais das pessoas, faziam trincheira, instalavam canhões em diversos pontos da cidade. Todo mundo ficou assustado, falou, será que nós estamos em guerra? Mas não era. Eram manobras militares. Foi exatamente no início, praticamente, do regime da ditadura militar. Então começou o seguinte, eles fizeram todo esse treinamento aqui em Itaquarivaí. E daí, no último dia, eles armaram o palco na frente da Fazenda Capituba. Veio o presidente da República, veio os ministros. E ali eles fizeram o discurso deles. E bem no alto da Capituba lá, eles fizeram um circo. E os aviões passavam em voo rasante e fazia simulações de bombardeio. E os canhões, você ouvia os tiros de canhões para atingir aquele local também. Inclusive, passado alguns anos depois, foi achada uma bala de canhão que pesava 5 quilos e que hoje se encontra com a Polícia Militar em Itapeva. Foi entregue para eles. E depois de toda essa apresentação do Exército, o presidente da República e mais os ministros foram até a Fazenda Vitória e lá eles plantaram árvores. Inclusive lá tem o pau-brasil plantado pelo presidente da República. Ainda tem as placas lá no pé das árvores dizendo essa árvore foi plantada pelo presidente da República e tem a data que foi em 1965. Então eu achei que é uma história interessante aqui em Itaquarivaí e que a maioria das pessoas não sabe que isso aconteceu, um dia aconteceu aqui. Então, as pessoas vivem da agricultura, né, que é forte aqui em Itaquarivaí. E tem aqui, aos poucos, a cidade está crescendo, está criando mais emprego e tal. E tem a prefeitura que hoje emprega quase 500 pessoas. Então vocês vejam que foi muito boa a emancipação, porque em 30 anos praticamente que nós tínhamos aqui apenas 4 funcionários, hoje tem quase 500. Tem as escolas, né, que vem professores aí, diversos professores aí que trabalham aqui com nós. E a agricultura aqui realmente é o carro-chefe aqui, eu acho que é a parte mais forte aqui da. A gente tem grandes fazendas aqui em volta do Itaquarivaí, que também geram bastante emprego e aí lucro para o município aqui. Né? Assim, na realidade, Itaquarivaí é filha de Itapeva, né? Porque Itapeva era para ser ali na Vila Velha. Daí não deu certo, e daí começou a Itapeva. Mas daí, na realidade, nós sempre pertencemos a Itapeva. E a gente vendia tudo em Itapeva, inclusive saúde, educação, tudo. Daí que teve esse grupo de pessoas que resolveram fazer esse trabalho de emancipação e a partir daí nós ficamos independentes de Itapeva. Mas sempre foi assim, foi no ano de 91 que foi feita essa separação, que daí foi também em outros municípios, mas a gente ficou a vida inteira dependendo de Itapeva. Olha, Itaquarivaí é muito bom de viver aqui, tanto é a prova que minha vida inteirinha fui aqui em Itaquarivaí. Não me arrependo de ter ficado sempre aqui. Aqui eu convivi anos muito bons com meus pais, tive uma infância muito feliz, estudei. Olha para você ver que eu estudei na escola daqui, eu estudei no colégio agrícola. Eu sempre procurei estar aqui, junto aqui, e acompanhei todo o crescimento. Então eu falo para vocês, podem ter certeza absoluta, estudem, porque só com a educação que a gente vai melhorar esse país. E eu digo para vocês uma coisa, e aqui é uma cidade em crescimento e que vocês vão crescer junto com essa cidade. Então futuramente vocês vão ter aí, não tenha dúvida nenhuma, que todos vocês vão ter um espaço muito grande aqui na cidade, vão ter oportunidades, e eu tenho certeza disso. Porque eu volto um pouco ao passado e vejo. E agora há pouco falei para eles, ali 30 anos, parece que foi ontem, já passou 30 anos, né? Nenhum de vocês, por exemplo, aqui viu a emancipação de Itaquarivaí.
E faz tão pouco tempo, entendeu? Então vejam, vocês são muito jovens, vocês estão com a vida inteira pela frente. E Taquarivaí também está começando, está crescendo junto com vocês, não tenha dúvida. Vocês vão ser muito felizes aqui, eu tenho certeza absoluta. Mas eu torno a repetir para vocês, estudem, levem a sério a educação. E vocês, todos vocês, só têm a ganhar. Vai ser bom para vocês e bom para o município. Pode ter certeza disso. Tá bom? Vocês vão ser muito úteis ainda a essa cidade que nós gostamos muito. Olha, em termos de segurança, foi bom. Mas em termos acho que de crescimento e financeiro para a cidade, eu acho que atrapalhou. Acho que atrapalhou porque saiu praticamente quase que 90% do trânsito de pessoas ficou por fora da cidade. É a única, se foi pensando em termos de segurança, foi positivo. Mas financeiramente para a cidade eu achei que foi negativo. Só lembrando que o crescimento da cidade se deu graças à rodovia. A cidade cresceu em torno da rodovia. Então a rodovia é muito importante para a cidade. E aquilo que eu falo, ela foi boa em termos de segurança, mas negativa em termos de progresso financeiro para a cidade. Itapeva também, eu me lembro que a rodovia passava por dentro da cidade e depois foi mudada. Então, eu não sei qual o critério que eles utilizam para fazer essa mudança, né? Então a gente não sabe, mas aqui assim dá para notar que houve a cidade sentiu um pouco essa mudança. Viu? Eu espero ter contribuído, entendeu? E estou à disposição, se precisar, quiser alguma coisa, perguntar alguma coisa, estou à disposição. E fico contente de ter esse tipo de evento, esse tipo de projeto, que eu acho que ajuda muito, porque o que a gente está comentando, o pessoal vai envelhecendo, muitos vão morrendo. Nós já tivemos várias pessoas aqui que sabiam muito mais do que eu, que tinham muito mais conhecimento, mas que morreram e não passaram a história, não contaram. Então muita coisa já se perdeu, muita parte da história já se perdeu. Se perderam por causa não foi contado. Então eu gosto de contar alguma coisa que eu sei, aquilo que eu vivi, para que outras pessoas tenham conhecimento, né? Que alguns anos aqui para frente alguém vai lembrar, alguém vai saber que teve certos fatos aqui em Taquarivaí, né? Muito obrigada, seu Mário. Nada. Obrigada, seu Mário. Obrigado. Cidade Tranquila, Silmara Lima. Ah, o silêncio e o sossego, fazes de ti tão tranquila e calma, suas qualidades encantam minha alma. Tão bonita é sua praça, que te enfeita com graça, nem parece que envelhece, pois o tempo a ti enobrece. Em teu seio paira o vento, o aconchego de sua brisa me acalenta. Teu povo a te saudar se levanta e a ti entoa um hino e um canto. És pequenina e graciosa, me fazes pensar em ti quando me ausento. Rola em meu rosto um pranto. Quando me lembro de ti sem demora, que me acolheste outrora, em seus braços me aconchegou e aqui meu coração repousou. Não mude nunca e continue tranquila e serena, para que ao chegar aqui eu sempre repouse, minha pequena.